Eu sou o pastor Tiago. Eu sou o pastor André. E nós somos os Penteca. Não é a unção do riso. E aí, pessoas, eu quero convidar você para curtir o nosso vídeo. Eu quero que você comente o nosso vídeo, eu quero que você compartilhe o nosso vídeo. Irmão, faça uma pergunta, faça algo aí, compartilhe, nos ajude a divulgar esse vídeo. Eu quero que esse vídeo chegue tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu tenho uma pergunta para vocês nessa hora. Diga. O que você acha da igreja ser perseguida? Da igreja estar sofrendo perseguição? Oh, por que Deus, o nosso Senhor, permite que a igreja de Senhor seja perseguida? Oh, não toquei nos meus ungidos. Oh, se alguém tocar nos meus ungidos, você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Tchau! Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O que vocês acham da igreja do Senhor ser perseguida? O que você acha? Eu acho que a igreja não deve ser perseguida. A igreja não tem esse negócio de ser perseguida. Poxa, a igreja sendo perseguida, a igreja do Senhor, a igreja de Deus sendo perseguida. Pô, o inimigo dando porrada na igreja, o diabo, o demônio, o capeta. A igreja sendo perseguida? Né? A igreja não pode ser perseguida, a igreja não pode. Nós somos os vencedores. Nós temos o poder dos murrar nas mãos. Nós temos a força. Avante. Vamos, igreja militante. Povo militante. Povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos ser perseguidos. Mas a Bíblia diz totalmente ao contrário do que esse irmão. Sabia disso? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que ele diz. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei as coroas da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Querido, alguns acham que a igreja não pode ser perseguida. Mas deixa eu falar algo muito sério para você. O que Jesus está procurando na igreja de Esmirna é fidelidade. Todas as vezes que eu e você sofremos perseguição, Deus não quer que você jejune, ore, peça oração pela igreja, para você vencer o inimigo e tal, para você ser vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Eu sou vencedor. Ah, mas como que eu sou mais que vencedores e sofro perseguição? Deixa eu falar algo para você. Diga. Todas as vezes que você sofreu uma perseguição, é porque Deus, o Eterno, está permitindo você. Sabe para quê? Simples. Para te disciplinar o teu homem interior, teu homem carnal, para colocar ele na cruz. O que eu acho interessante nesse texto é o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que é interessante? É que em meio à tribulação, a perseguição, a truculência, as mortes, vários tipos de morte, Jesus está dizendo: ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel.
Agora uma curiosidade nesse texto aí. Quando diz aí, tribulação de 10 dias. Posto à prova, tribulação de 10 dias. 10 dias esse significa o quê? Bom, é porque é o seguinte, 10 dias de tribulação aqui, de prisão e tribulação, é que na verdade, desde quando a igreja começou a ser perseguida ali em Atos, até a igreja de Esmirna, que dá o segundo século, que entra no segundo século, né, de Esmirna, ele tem 10 imperadores que perseguem a igreja. Então é 10 dias, né, mais ou menos uns 10 imperadores perseguem a igreja. Começando com Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Censo, Maximiano, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. É os 10, os imperadores que massacrou, perseguiu, bateu. Mas, de certa forma, isso aí foi até o 4º século, não foi não? Depois de, sei lá... Não, Diocleciano não foi Constantino, não? Não. Que assumiu? Não, depois de Diocleciano, Constantino assume. Que aí já entra na terceira carta, que é a Pérgamo. Então não foi até o 2º século, foi até o final do 3º século e início do 4º. O 3º século surge aí. Então Pérgamo vai surgir quando Constantino assume, e faz a igreja casar com o Estado. Ah, ótimo, isso aí é assunto para... O próximo vídeo nós vamos falar do casamento da igreja com o Estado. Se prepara. O que Jesus procura em uma igreja casada com o Estado. E essa igreja Esmirna, e a derivação de Esmirna é mirra, e mirra dá-se a entender a palavra perseguida até a morte, é que nós percebemos algo muito interessante, algo muito firme, porque Jesus, ele não quer uma igreja que se preocupa com prosperidade, que se preocupa com campanha, que se preocupa com disse-me-disse, que se preocupa com placas de denominações. O que Jesus está procurando é uma noiva, é uma igreja que é fiel até a morte. Aleluia! E eu quero dizer o seguinte, quando você estiver passando perseguição, passando por tribulação, sendo confrontado pela política, pelo demônio, por qualquer espécie de confronto, de qualquer perseguição, saiba o que Jesus está procurando dentro de nós. É a única coisa que ele procura é fidelidade. Não queira abandonar o Senhor quando estiver em perseguição, não queira massacrar os irmãos, não queira culpar ninguém. Apenas exerça a fidelidade. Um grande abraço dos seus amigos, os Pentecas. É nóis, povão! Ô, glória! E aí, pessoas? Eu sou o pastor Tiago. Eu sou o pastor André. E nós somos os... Olha pra cá pra câmera. Olá, pessoas! Não, olá, pessoas mais não. Olá, velho! Vai lá. Olá, pessoas! Eu quero convidar você. Quebrou a cadeira? Arruma a cadeira. Tá gordo demais, mano. Vai lá.